Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Você está feliz hoje? Como tem sido a tua semana? Deus, Ele é bom, não é? E nós estamos aqui na casa do Senhor, mais um dia, mais um culto, mais uma oportunidade de o adorar. E hoje nós vamos falar sobre palavras de maldição. Falar um pouquinho sobre este tema que é muito sério. Nós podemos agora, o pastor falou aqui uma coisa e o Senhor falava ali comigo nessa hora. Foi mesmo assim, sobre Israel. Quando você diz assim, eu posso, você pode. Eu vou, você consegue. Porque se você falar assim, eu não tenho condição, você já está dizendo, eu não vou. Porque toda palavra que sai da tua boca tem poder para abençoar e para amaldiçoar. Então, entrega na mão do Senhor. Quando for assim, você não diz, eu não consigo, eu não posso. Senhor, tu sabes, eu vou, eu quero, eu posso, eu consigo. Não, eu já estou nesse negócio aí. Falei com o pastor, falei, sim, meu Deus, mês 3, pastor. Falei, eita Jesus. Falei, não tem problema não, eu vou. Nós vamos, não. Não, é porque assim, eu digo eu, mas nós somos um só, gente. Aonde eu estou, ela tem que estar comigo. Tá entendendo? Não tem esse negócio mais, casou é um só. Não tem esse negócio que eu vou e ela fica, não. Não tem jeito. Você já imaginou se eu falasse assim agora, olha, eu vou para o Brasil de férias, você fica aí trabalhando? Não. Só na última das situações, mesmo. É ou não é? É melhor. Não vai não, tá? Não vai não. Não vai não. Vamos ler a palavra do Senhor? Olha, eu queria trazer como texto base algo que o Senhor ministrou ao meu coração e eu acho que é muito forte. Livro de Tiago, capítulo de número 3, o versículo 9 e 10. Rapaz, apareceu um rapaz lá na mídia. Que bênção. Ai, ai. Vamos lá, filhão. Tiago, capítulo de número 3, eu quero ler o versículo 9 e 10. Amém? Pega ele lá, Jesus. Não se preocupa não, você achou aí na sua Bíblia? Aí, ó, chegou, hein? Ô, glória! Usa ele, Jesus. Diz assim a palavra do Senhor. Com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, isso não está certo. Amém? As palavras têm um poder profundo na nossa vida. Como eu estava dizendo aqui agora. Elas podem construir ou destruir, curar ou ferir, abençoar ou amaldiçoar. O Senhor nos chama hoje a sermos fontes de bênção com as nossas palavras. Você entendeu isso? Ser fonte de bênção através da sua boca, através daquilo que você diz. Porque é muito sério isso. E nós estamos tratando aqui de algo, de uma campanha de quebra de maldição. Então entenda que se a palavra do Senhor, ela diz que a nossa boca, ela tanto pode abençoar como pode amaldiçoar, isso quer dizer que nós temos que ter cuidado com aquilo que nós falamos. Você precisa ter cuidado com aquilo que você fala. Você precisa ter cuidado com aquilo que você diz com os teus filhos, com aquilo que você diz perante outras pessoas.
Porque você pode não simplesmente falar uma palavra de maldição. Aqui não tem ninguém que faz isso não, né, gente? Não, aqui na Jetlux não. Mas entenda, você não está só amaldiçoando aquela pessoa, mas trazendo maldição para a sua vida. Ou você acha que aquilo que você fala simplesmente vai amaldiçoar? Vai, mas vai trazer também para você maldição. Porque são portais que nós abrimos. O mundo espiritual ele é muito mais real do que o mundo que nós estamos aqui vivendo, carnal. É muito mais importante, só que muitas das vezes nós não entendemos isso. E às vezes falamos coisas e que nos arrependemos depois. Alguém aqui já ouviu dizer que uma palavra proferida é como um soco? É verdade. Depois de dado, não tem como voltar atrás. Portanto, é muito sério isso. É muito sério isso em todas, não é em uma ou duas, em todas as áreas das nossas vidas. Se você pensar bem em tudo aquilo que você vive, e em tudo aquilo que você fala, e a forma em que você age, você vai parar e vai entender que tem muita coisa que muito crente ainda faz sem saber. E é por isso que nós estamos aqui com essa campanha, para trazer luz a muitas coisas em que nós, por muitas das vezes, fazemos sem saber. Entendimento daquilo que é certo e daquilo que é errado. Muitas das vezes a gente quer, sabe aquela mania, isso não tem nada a ver. Você que pensa. Tem sim. Tem sim. Tem muito a ver. As coisas que nós falamos. Imagina se você... Eu me lembro, pastor, da minha mãe, quando eu ainda era pequeno, lá em Volta Redonda. O pastor disse que a minha cidade é interior do Rio, gente. Mas eu não vou discutir sobre isso, não. Entendeu? O cara veio lá de Minas e falar do Rio, mano. Entendeu? Mas amém. Vamos uma palavra? E ela dizia que muitas das vezes pessoas, né? Porque o meu pai, ele saiu de casa muito cedo. Eu tinha 3 anos de idade e eu fui criado pela minha mãe. E a gente, por ser criado só pela minha mãe, muitas pessoas, às vezes até vizinhos, diziam assim, esses não têm caminho não. Esses não vão ter uma vida boa não. E a minha mãe, ela repreendia. Minha mãe ainda não era crente, pastor. Minha mãe dizia assim, os meus filhos vão ser mais do que abençoados. Eu me lembro disso. O poder que há numa palavra. E aí, passado muito tempo, a minha mãe se converteu, veio para a igreja, se firmou. E eu me lembro que as coisas que ela falava já não eram as mesmas, eram diferentes. O meu filho, ele vai ser um servo do Senhor. E quantas vezes hoje eu me lembro, pastor, da minha mãe dizendo assim, meu filho vai ser um pastor. Aramandarabasúria. Entenda que, ainda mais vindo de um pai e de uma mãe, o poder que você tem, de abençoar o teu filho e de amaldiçoar. Tantas coisas que a gente fala, quantas coisas que às vezes no meio do nervosismo você fala dentro de casa, e você está não só amaldiçoando a si mesmo, como amaldiçoando a tua casa, os teus filhos, os teus parentes. Porque é no momento do nervosismo, é no momento da adversidade que vai acontecer. Não pense você que vai ser no momento de bonança que você vai fazer certas coisas. Não. O inimigo, ele usa os momentos, principalmente os momentos ruins, para atingir as nossas vidas e até as pessoas que nós amamos, com palavras que vão sair da tua boca.
Quantas vezes você ouviu esse moleque não tem jeito, não vai dar misericórdia, não faz isso não, gente. Não faz isso não. Você está colocando sobre a vida de uma criança uma sentença de que não vai ter jeito, que ele talvez não vai ser ninguém, que ele não tem futuro. Quantas vezes eu ouvi isso, como eu disse aqui, de pessoas de fora. Minha mãe não deixava. Quantas vezes eu via minha mãe arrumando problema, até com o vizinho ou com alguém, que às vezes a gente brigava com o filho do vizinho, não sei o quê, e o vizinho amaldiçoava a gente. Falou, meu filho não. Meu filho não. E ela tinha essa consciência, o que eu acho interessante, esse amor de mãe, esse carinho e essa sabedoria dela, mesmo não entendendo certas coisas. Minha mãe não era cristã, mas era o amor de mãe. E já o entendimento de que aquilo não era uma coisa boa para o teu filho. Aleluia. O que são palavras de maldição? Palavras de maldição não são apenas feitiços ou rituais, mas qualquer palavra que desejamos ou declaramos o mal sobre alguém, intencionalmente ou não. Inclusive críticas destrutivas, palavras rudes, xingamentos ou julgamentos injustos. Quanto julgamento injusto talvez você já não fez? Fala por mim. Fala por mim. Se tem alguma dúvida, entrega na mão do Senhor, não julga não. Não julga não, porque quem tem que nos julgar, quem vai nos julgar é o Senhor. Então, deixa de proferir talvez essas palavras de julgamento, porque isso vai fazer mal para a pessoa e vai fazer mal para você. Aleluia. Em Números 22, a palavra diz que Balaque pede a Balaão que amaldiçoasse Israel, porque ele entendia o poder espiritual dessa palavra. Há poder espiritual. A palavra está nos dizendo que há um poder espiritual através da tua palavra, daquilo que você fala. Então começa hoje a entender que você precisa declarar sobre você, sobre a tua vida, palavras de bênção. Eu vou conseguir. Eu sou mais que vencedor. A minha família é do Senhor, a minha família vai vencer, eu vou vencer. Estava pensando, olha que coisa. Gente, é incrível isso. Porque eu estou aqui falando sobre o assunto, mas o Senhor me confrontou ainda hoje com essa situação. Você sabe por quê? Porque eu digo, eu digo da língua desse país. Quantas vezes eu disse, eu não vou conseguir falar essa língua. E o Senhor falou assim, você não vai não? Me confrontou. Sabe como? Com aquilo que eu mesmo disse. Porque como é que eu vou pregar alguma coisa e viver aquilo que eu estou aqui pregando? Mas o Senhor me lembrou, eu falei, meu Deus, é verdade. Como é que você vai dizer assim, eu não vou conseguir falar essa língua, isso é muito difícil. Não, você tem que declarar, eu vou conseguir. Talvez você não tenha tanta facilidade, você não tenha, é difícil para você, mas você precisa declarar isso, porque isso vai fazer toda a diferença. Você tem que criar esse ânimo de dizer, não, eu consigo, eu posso, eu declaro sobre a minha vida, eu vou conseguir, eu posso, essa língua não vai me vencer, esse idioma não vai me vencer. Isso é importante você declarar para você mesmo e para o mundo espiritual, porque o mundo espiritual está dizendo assim, os seus sonhos vão parar aqui porque você não consegue falar a língua, os seus sonhos vão parar aqui porque você não consegue romper por causa dessa língua. Você está entendendo? Aleluia. Em Provérbios 18, 21, diz assim, aleluia, a língua tem poder de vida e de morte, quem a ama comerá do seu fruto. Olha isso,
A língua tem poder de vida e morte. A palavra está nos dizendo que aquilo que falamos tem poder de trazer vida, mas tem poder de trazer a morte. Aleluia. Mostra que, em Provérbios 18, 21, mostra que a palavra pode causar morte ou vida, espiritualmente ou emocionalmente. Ou emocionalmente. Palavras de maldição podem gerar opressão, insegurança, afastamento de Deus, tanto para quem as ouve, quanto para quem as profere. Eu tenho um conhecido, isso aconteceu não tem assim muito tempo, que esse rapaz, ele faz medicina, e ele por uma dificuldade, acredito eu, porque muitas vezes, né, nós estávamos até falando sobre o assunto, muito jovem que está estudando medicina, por exemplo, muitas das vezes vai fazer algum procedimento, ou vai ver o procedimento sendo feito, um procedimento cirúrgico, por exemplo, e desmaia, cai, acha que não consegue, tem muitas situações. E aí, esse conhecido estava dizendo que aconteceu com ele, e ele estava triste com essa situação. Aí, ele chegou em casa, e um parente muito próximo, de dentro de casa, disse para ele assim: isso não é para você, para já por aí, porque se está assim, não vai dar certo. Porque como é que você vai ser médico? Como é que você vai fazer uma cirurgia se você passa mal? É normal, gente. A pessoa está se acostumando com os procedimentos ainda. Mas entenda, quando isso vem da boca de uma pessoa que está dentro da sua casa. Um jovem ouviu uma situação como essa, isso trouxe uma opressão. Isso trouxe dúvida. Dúvida daquilo que ele sonhava e sonha ser um dia, aquilo que ele escolheu viver. E aí, quando escuta algo saindo da boca de uma pessoa importante para ele, aquilo o feriu. Ele não dormia direito, ele começou a ter palpitações, opressão, pensamentos ruins, tudo por causa de uma palavra: você não vai conseguir, isso não é para você. Mas sabe o que é melhor do que essa situação toda? É que esse jovem, ele tem uma mãe que conhece a palavra do Senhor. Esse jovem tem uma mãe que disse: eu não aceito isso na vida do meu filho. Eu não aceito isso na minha casa. Eu não criei esse menino para ele ser qualquer coisa. Ele vai ser aquilo que Deus disse que ele vai ser. Mas entenda uma coisa, o que ele me disse, que teve que passar por um processo de cura, pastor, cura. Ele não conseguia entender, ele vivia naquela situação, ele não conseguia sair daquela situação, uma opressão tão grande, que ele não conseguia dormir direito, ele não conseguia estudar mais. Entende? Olha o poder de uma palavra. Aí vem aquela questão, foi dito de forma involuntária, eu acredito nisso, mas aí é a questão da sabedoria. Você imagina se fosse diferente? Não, filho, vem cá, aconteceu isso, não se preocupa não, sabe, você vai vencer, o Senhor não colocou você lá à toa, o Senhor não colocou você nesse caminho à toa, você não passou nas provas à toa, você tem um Deus, porque o rapaz é servo do Senhor, você tem um Deus que cuida de você, então você vai vencer, não se preocupa, acalma teu coração, olha o poder de uma palavra diferente.
Então entenda que aquilo que nós falamos, aquilo que sai da nossa boca, você precisa falar palavras de bênção. Mas não é só para os seus amigos, para os seus conhecidos, não, é para todos. Você sabe por que é para todos? Até para os seus inimigos. Porque a palavra, ela não vai fazer efeito só na pessoa, mas vai fazer em você. Vai mudar você. Vai transformar você. Porque o poder da palavra sobre as nossas vidas, ele é muito grande. E aí entenda que, quando o pastor trouxe esse tema, o Senhor, Ele me fez lembrar dessa história. Porque é uma história que aconteceu não tem muito tempo, pastor. Você imagina um jovem que ele ficou sem chão de uma hora para outra. O que eu faço agora? É o poder de uma palavra. O poder de uma palavra. Em Romanos 12, 14, diz assim a palavra do Senhor: abençoe aqueles que o perseguem, abençoe-nos, não os amaldiçoe. O que eu acabei de dizer? Não é somente aquele que te agrada, não é somente aquele que é teu amigo, não é somente aquele que é teu familiar, é todos. Todos. Porque isso vai trazer vida, não somente para você, mas para a pessoa. Seja vida. Deixa Deus te usar com as suas palavras, que as suas palavras sejam de bênção para todos aqueles que passarem por você, independente de como você esteja. Talvez você não está feliz, talvez você está passando por um momento difícil, você está passando por um momento de tribulação, de luta, mas o Senhor, Ele te chamou para você ser bênção na vida das pessoas. Então, independente do que você está vivendo, nós não estamos falando da situação, e sim da sua atitude. Que você tenha sempre, que nós tenhamos sempre a atitude de proferir palavras de bênção. Bênção. Porque isso faz toda a diferença nas nossas vidas. Em Mateus 12, no versículo 36 e 37, diz assim: mas eu digo que, no dia do juízo, os homens darão conta de toda a palavra inútil que tiveram falado. Pois, por suas palavras, vocês serão absolvidos, e por elas serão condenados. Você consegue entender isso? Você consegue entender que há uma quebra? O inimigo, ele não quer que você entenda isso. Porque através de palavras que falamos, você tem o poder de amaldiçoar uma pessoa, de amaldiçoar uma vida, de amaldiçoar uma família e talvez uma geração. Quantas vezes, agora não se ouve falar mais, graças a Deus, né, pastor? Que aqui em Luxemburgo tinha muito suicídio. O que leva uma pessoa a se suicidar? Opressão, maldições talvez lançadas sobre a vida daquela pessoa. A pessoa já não quer viver, ela não acredita que consegue mais. Ela não acredita que consegue mais. Estou te falando com propriedade. Então entenda que as tuas palavras, elas têm poder de cura. Aquilo que sai da tua boca como bênção na vida do teu irmão, da tua irmã, do teu parente, da tua mãe, do teu pai, elas têm poder de cura. Deixa eu te dizer uma coisa. Oh, Jesus. Eu, por muitas vezes, eu fui amaldiçoado pelo meu próprio pai. Eu, numa certa época, eu saí de Portugal e fui para o Brasil, e eu ouvi palavras de maldição contra a minha vida.
Você vai para aquele lugar para mendigar o pão. Aquilo não é lugar para você. Só que essas mesmas pessoas se esqueceram de um Deus que eu sirvo. E eu me lembro de uma oração que eu fiz no voo indo para o Brasil, com aquilo na cabeça, de que eu estava indo para mendigar o pão. Eu falei: Senhor, Tu és meu Deus. Senhor, o Senhor me chamou, então cuida de mim. Não deixa com que as situações me levam a mendigar o pão. Eu falei desse jeito. Mas Deus é tão poderoso que Ele ouviu essa oração. E Ele me respondeu essa oração, sabe como, pastor? Um dia no monte, nós estávamos orando para uma festividade de homens na igreja. E eu era líder desses homens. E nesse dia nós estávamos orando, de joelhos. Nós sentimos, não foi só eu, nós sentimos uma presença tão forte, tão gloriosa, que ninguém conseguia levantar a cabeça. Tão forte, eu me lembro como se fosse hoje. E o Senhor, Ele tomou um servo dele que estava ali, evangelista Claudinei, eu lembro até hoje dele. Tomou ele em profecia e ele chegou assim, olha, ele chegou perto de mim assim, eu só conseguia ver o pé, mas eu não via o pé dele porque estava tudo muito branco. A presença era tão grande, que ele só disse assim: filho, eu ouvi a tua oração naquele avião. Só eu sabia, pastor. Eu não falei sobre isso com ninguém. Olha o poder de uma palavra sobre a vida de uma pessoa. Eu não falei sobre isso com ninguém. Eu ouvi a tua oração. E eu não te trouxe aqui para mendigar o pão, porque eu sou teu Deus. Desse jeito. Eu não conseguia nem levantar do lugar, pastor. Entenda. Entenda que aquilo que você fala tem poder. Por que a oração, ela tem tanto poder? Por que quantas das vezes, eu acabei de dizer aqui, o Senhor, Ele responde a oração? Porque você falou, porque você orou, porque você clamou, porque você declarou. Aprenda não só a pedir em oração, declare bênção, declare vitória, porque você não está declarando para qualquer um, você está declarando para o próprio Deus. Aleluia. Eu quero continuar. Aleluia. Continua. Oh, glória, aleluia. Eu quero falar aqui, talvez seja um pouco, mas eu preciso fazer isso. Algumas palavras para que você lembre e não faça mais. Amém? Palavras que declaram derrota e fracasso. Você nunca vai conseguir. Isso não tem mais jeito. Você nasceu para sofrer. Com você nada dá certo. Eu sabia que você ia falhar. Há poder no sangue de Jesus. Toda vez que você ouvir alguém falando ou alguém declarando, repreende. Está repreendido em nome de Jesus. Eu vou conseguir. Eu tenho jeito. Eu não vou sofrer. Vai dar certo. Aleluia. Palavra de rejeição e de diminuição. Você é um inútil. Ninguém te ama. Misericórdia, Jesus. Você é um peso na vida dos outros. Talvez você já tenha escutado isso. Aleluia. Você é uma decepção. Você não vale nada. Olha o poder que isso tem. Olha o poder que isso tem. Deixa eu te dizer uma coisa. Já ouvi muitas histórias de pessoas que estavam no mundo da prostituição
e que uma vez ouviu de um pai e de uma mãe dizendo: você não presta, você vai ser uma prostituta. Muitas estão aí nas ruas. Olha o poder que tem numa palavra, principalmente na boca de um pai e de uma mãe. Está entendendo isso? Palavras de ódio ou desejo do mal. Tomara que algo ruim aconteça com você. Você vai pagar por isso. Que Deus te castigue. Maldito seja você e sua casa. Tem gente que fala essas coisas, não se escandaliza não. É o Senhor trazendo aqui a lembrança, te instruindo, para que você nunca faça igual. Porque hoje você ouviu e você sabe que isso são palavras de maldição. Aí tem aquela automaldição. É contra si mesmo. É contra você. Acabei de dizer. Eu sou um fracasso. Nada dá certo para mim. Essa daí eu tenho certeza que um monte de gente já falou. Deus não me ouve. Ele te ouve sim. Ele te ouve. Nasci para sofrer. Você não nasceu para sofrer. Aleluia. É através do teu trabalho que Deus te dá vitória. É através do teu trabalho que Ele coloca alimento na tua casa. É através do teu trabalho que você tem roupa para vestir. É através do teu trabalho que você está aqui hoje. Está entendendo? Meu trabalho é uma bênção. É isso aí. Não, eu entendi. Mas é verdade. Quantas pessoas, olha só, agora isso é sério. Quantas pessoas aqui amaldiçoaram ou amaldiçoam o seu próprio patrão? Da onde sai o seu sustento? Esse trabalho não presta. Eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Que porta é essa, Senhor? Não vem com história não, porque eu sei que tem muito crente que faz isso. É verdade. Eu entendi isso. Sabe, porque você vive de forma diferente. Quando você entende isso, e você consegue ver o seu patrão não como uma pessoa que quer fazer mal para você. É lógico que tem aproveitadores, mas as pessoas só fazem com você aquilo que você permite. Eu aprendi isso. Tudo tem limite. Olha, até aqui você vai, daqui para lá não, tá? Se o patrão quer que você faça hora extra todos os dias, se você todos os dias diz sim para ele, ele vai todo dia te pedir. Olha, hoje eu não posso. Aprenda a dizer não. Aprenda a dizer não, para você não sofrer. Amém? Aí, tá aqui, minha vida não presta, aí tá, vamos lá. Maldição sobre filhos e pessoas próximas. Você puxou o pior do seu pai. Você puxou o pior da sua mãe. Palavra de maldição. Tá vendo? E é hereditária. Você vai ser igualzinho o seu tio, não presta. Gente, é uma coisa natural. Muita gente vive isso, muita gente faz isso todos os dias. Aí você não sabe, mas o tio bebe, fuma, vive na prostituição, e você está dizendo isso para o seu filho. E aí? Como é que você quer que ele seja uma bênção? Como é que você quer que ele não cresça oprimido por esta palavra? Aleluia. Você só me dá desgosto. Não espero nada de você. Parecem palavras simples, né? Mas são palavras de maldição. São palavras de maldição.
Aleluia. Palavras disfarçadas de brincadeira. Isso a gente escuta muitas das vezes dos coleguinhas, né? Daí da rua, trabalho, né? Você é burro demais, viu? Vou até falar meio mineirês. Posso fazer isso não, que a minha esposa brinca. Nem tentando se acerta uma. Vai virar bandido desse jeito. Essa daqui é inaceitável. Essa criança é o capeta. Olha, eu vou te dizer uma coisa. Tem um colega de trabalho que ele fala isso quase todo dia. Ele até fala assim, eu quando morrer, nem o outro lá vai me querer. Fala isso. Eu falei, rapaz, para com isso. Em nome de Jesus. Tô brincando. Eu falei, rapaz, não brinca com coisa séria. Não brinca com coisa séria. Agora, uma reflexão para todos nós. E algumas perguntas aqui, mas você não precisa responder para mim, não. Responde para você. Para você mesmo. Tá bom? Será que eu tenho usado as minhas palavras para levantar ou para ferir? Não quero saber, responde para você. Será que eu tenho liberado críticas que machucam mais do que ajudam? Será que eu preciso pedir perdão? Isso é importante. Para alguém, por palavras lançadas no calor da raiva. Eu tenho certeza que tem algumas pessoas, não aqui, mas talvez que estão nos ouvindo, que precisam pedir perdão para algumas pessoas, talvez para filhos, pais. Voltando ao assunto do meu pai aqui, depois de tudo isso, eu perdoei, eu falo, eu não nego a voz, mas ele sabe o quanto ele errou. Por isso é importante a gente ter a consciência de que talvez você tenha errado com alguém, talvez você tenha no calor da emoção, ou até mesmo há um bom tempo atrás você nem crente era. Hoje você tem conhecimento daquilo que é a palavra do Senhor, e talvez chegou o momento de você voltar lá atrás. Entendeu? Talvez você teve um pai que bebia muito, que te batia, te amaldiçoava, e você amaldiçoava ele. Talvez é momento de você entrar no teu quarto, conversar com o Senhor e pedir desculpas, pedir perdão e declarar a palavra de bênção. Repreender e quebrar toda a palavra que foi feita, foi lançada. Amém? Essas expressões, mesmo que ditas no calor da emoção ou como brincadeira, podem plantar sementes de dor, insegurança ou opressão espiritual. Por isso, a Bíblia nos exorta a substituí-las por palavras de vida, graça e edificação. Aleluia. Em Efésios 4:29 diz assim a palavra do Senhor: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que transmita graça aos que ouvem. Você entendeu? Você entendeu que é preciso você quebrar essa maldição sobre a sua vida, quebrar essa maldição sobre a vida daquelas pessoas que talvez ouviram algo de você, ou quebrar a maldição sobre aquilo que falaram de você. Fala, eu não aceito, eu quebro essa maldição sobre a minha vida hoje, eu quebro essa palavra sobre a minha casa hoje, eu quebro essa maldição que foi lançada sobre a minha vida hoje, essa palavra de maldição sobre a minha família, sobre a vida dos meus filhos, eu quebro no poder que há no nome de Jesus.
A palavra do Senhor, ela tem poder de curar. Ela tem poder de trazer luz aos nossos caminhos. E o Senhor hoje está nos instruindo a não proferir palavra de maldição. Porque essas palavras podem matar a quem você proferir e podem matar a você. Então, essa instrução hoje, que você saia daqui hoje de uma forma diferente, com um pensamento diferente, talvez pensando em tantas coisas que você ouviu, pensando em tantas coisas que você ouviu e disse para você mesmo: eu não vou fazer mais isso. Não, nem pensar que eu vou fazer isso mais. Coloque-se de pé. Eu quero que você repita uma oração comigo. Aleluia. Eu quero que você repita essa oração comigo. Aleluia. Entenda que há uma batalha muito grande. Eu não sei, a gente sempre entende isso, né, pastor? Que semana, meu Deus do céu. Não é fácil, meu irmão. Não é fácil, minha irmã. É luta. Quando nós conseguimos entender e nós somos instruídos e fomos chamados para instruir, há muita luta contra as nossas vidas também. Aleluia. Eu quero que você repita essa oração comigo. Senhor Deus e Pai, venho diante da Tua presença reconhecer que muitas vezes ouvi ou até proferi palavras que não agradam o Teu coração, palavras que amaldiçoam, palavras que ferem, desanimam ou me afastam do Senhor e da Tua verdade. Em nome de Jesus Cristo, eu renuncio e quebro agora todo o poder da palavra de maldição que foram lançadas sobre mim, sobre minha família, sobre os meus filhos, sobre qualquer área da minha vida. Que toda palavra de derrota, que toda palavra de rejeição, que toda palavra de doença ou fracasso seja cancelada agora, pelo poder que há no sangue de Jesus. Eu declaro que sou filho de Deus, abençoado com toda a sorte de bênção. Eu não sou o que disseram que eu sou. Eu sou o que a palavra diz que sou. Narabandarabaxúria. Eu sou amado, perdoado, liberto, restaurado. Senhor, lava a minha alma, lava a minha mente e o meu coração, purifica também a minha boca, que hoje em diante minhas palavras sejam fontes de vida e não de maldição, que eu aprenda a abençoar mesmo aqueles que me feriram, como o Senhor nos ensinou. Em nome de Jesus, eu libero perdão sobre todos aqueles que me amaldiçoaram, e oro para que eles também sejam alcançados pela Tua graça,
toda cadeia de palavras negativas seja quebrado. Pelo poder que há no nome do Senhor Jesus, você pode dizer amém? Ai, camandarabassulha, arabandarabassulha. E a bênção se derrame até 1000 gerações. E os filhos de teus filhos declarem que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família, teus filhos, e os filhos de teus filhos. Vem aqui pra frente, vem, Sua presença te acompanhe por detrás, por diante, em teu lado e em ti. É